Oi, galera do Me Salva Com. É um prazer estar aqui com vocês nessa primeira edição. Vai ser ótimo compartilhar com vocês um pouquinho da minha carreira, um pouquinho das minhas ideias e tentar colaborar com vocês no planejamento desse comecinho do que vai ser o resto das vidas de vocês. Eu vou falar com vocês sobre o que eu penso sobre o papel do jovem na transformação digital, nessa mudança que a gente está vendo no mundo, nas empresas, na nossa sociedade civil, e qual é o papel de vocês? Como é que vocês podem ajudar nessa transformação? Meu nome é Carlos Sena, eu vou começar contando um pouquinho sobre quem sou eu, a minha carreira, e eu espero que com essas histórias eu vou conseguindo transmitir algumas mensagens para vocês. Vamos lá. Eu sou da área de computação, e aí, para contar o meu momento de haha, o meu momento onde eu descobri o que eu queria fazer da vida, tem uma história interessante aqui que é nos idos de 82, vocês podem ver que isso faz bastante tempo, faz 35 anos, um primo me levou para conhecer o que ele estava fazendo de trabalho. Ele trabalhava com um tal de computador. E o computador era uma coisa muito diferente do que a gente conhece hoje, era um mini computador, parecia uma máquina de costura com um teclado que cuspia um papel. Sem visor, sem nenhum tipo de tela, era uma coisa completamente diferente. Eu adoraria contar para vocês que, assim, nossa, foi naquele momento que eu descobri o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Infelizmente, eu não lembro de quase nada, faz muito tempo, eu era pequeno, mas aquilo me entregou. Provavelmente, meu primo deve ter dito alguma coisa do tipo, esse daqui é o futuro, e eu devo ter pensado alguma coisa do tipo, what the fuck. Mas é isso, esse negócio ele me impactou, tanto que um pouquinho depois eu já tinha meu computador, enquanto meus amigos tinham videogame e estavam ligados em outras coisas, eu adorava estar programando e também programar era uma coisa muito diferente, computador pessoal era uma coisinha minúscula, o meu primeiro computador tinha 16K de memória, para vocês entenderem o que é isso. E a gente ligava isso numa TV, era uma coisa completamente diferente do que é hoje. E um pouquinho depois, em 86, eu já estava no meu primeiro estágio, trabalhando com isso. A gente trabalhava com mala direta, com banco de dados de clientes. E eu tinha 14 anos de idade, então você imagina que eu já estava começando a entender de que isso podia ser uma carreira. O que foi super importante nesse primeiro momento foi o apoio da minha família. Minha família, apesar de ter pouquíssima educação formal, nem os meus pais foi para a faculdade, mas eles sempre me apoiaram, sempre me deram recursos para que eu pudesse fazer um curso de computação, para que eu pudesse comprar meu primeiro computador, que eu estivesse falando de uma carreira que eles não faziam a mínima ideia do que era. Então, hoje, talvez quem está pensando em fazer desenho de experiência, design de jogos, talvez tenha a mesma dificuldade de explicar para os pais o que é que você está querendo fazer. Eu passei um pouco por isso também. E apoio da família é fundamental, deles conseguirem acreditar em você, te darem apoio, mesmo que aquilo ainda seja uma coisa meio difícil de entender. Aí eu fui para a UFSCar, saudações calorosas para o pessoal do caso, se é que quem for do caso me entende. Eu fiz computação na UFSCar, foi outro momento super importante da minha vida, porque isso representou sair de casa, representou autonomia, representou passar dificuldades, passar apertos, você ter que se virar sozinho. Então eu cheguei a ficar quase 5 meses sem voltar para casa. E grana curta, e tudo isso ajuda a te criar uma casca grossa para a vida, né? Foi super importante para mim. E aí chegou em 93, me formei em 92, comecinho de 93, eu estava numa situação bem peculiar, que é, eu passei no primeiro lugar num concurso, para uma carreira pública, que imaginem que se hoje já é bem interessante, naquela época um concurso público era o sonho da mãe de qualquer
aluno, né? E, por outro lado, a gente tinha um cenário macro que era mais complicado do que é hoje. Para vocês terem uma ideia, a gente falava de hiperinflação. Hiperinflação significava mais de 50% de inflação no mês, mil e poucos por cento de inflação no ano. Não existia internet, não existia celular, e o mais importante, não tinha nada de grana. E daí, assim, qual que era a única decisão racional e lógica que eu podia tomar naquele momento foi abrir uma empresa, lógico. E aí eu abri minha primeira empresa, depois eu abri minha segunda empresa, abri minha terceira empresa, e isso me traz um tema que eu queria começar a falar com vocês, que é sobre empreendimento. Muita gente fala sobre empreender como se fosse uma coisa que é para todo mundo. Primeira notícia que eu quero dar para vocês: empreender não é para todo mundo. Isso não é ruim, porque tem gente que gosta de liderar, tem gente que gosta de ter uma liderança clara, tem gente que quer estar num emprego estável, tem gente que quer ter um norte claro e tem gente que quer se jogar no escuro. Então, empreender não quer dizer abrir uma empresa. Empreender é atitude. E aí, isso é super importante porque também você pode empreender dentro de uma empresa. Você pode empreender na academia, na universidade. Você pode empreender em vários aspectos da tua vida, na tua própria vida pessoal. Então, vamos desmistificar um pouquinho essa palavra que parece mágica, parece muito complexa. Empreender é muito mais do que abrir uma empresa. E aí, quando a gente está falando de carreira, antigamente, imagina na minha geração, o pessoal da minha geração, era muito normal você estudar no período da tua vida, aí você entrar numa empresa jovem e você se aposentar naquela mesma empresa. E aí você crescia não por mérito, muitas vezes você crescia por tempo de idade na empresa, né? E aí hoje a gente está indo para um mundo que talvez para alguns de vocês estou falando uma coisa meio óbvia, mas para alguns não, e para minha geração claramente não. A gente vai estudar uns períodos da nossa vida, vai trabalhar, vai continuar estudando o tempo todo, então enquanto você trabalha, você também estuda, se desenvolve, e você vai ter várias experiências e vários projetos na tua vida. A gente está trabalhando cada vez mais orientado a missão, a projeto, a senso de propósito. E muito do que eu fiz na minha carreira, muito do que eu fiz na minha vida, eu contei para vocês que eu empreendi, mas depois que eu vendi a minha empresa, eu passei por 8 empresas. Em todas elas eu sei que eu deixei minha marca. E eu sei que eu realizei alguma coisa, porque é a atitude de empreender. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês é: terminar a faculdade não quer dizer terminar os estudos, o teu aprendizado é contínuo para o resto da tua vida. E carreira não é uma empresa, carreira é algo que é teu, te pertence, e você tem que pensar no que você quer para a tua vida e você tem que estar buscando os teus projetos relevantes. E aí, quando a gente está falando de todos esses desafios, principalmente nessa fase que a maioria de vocês está, que é terminando a faculdade, pensando no que você vai fazer no resto da tua vida, geralmente a gente foca muito em trabalho. E aqui eu vou roubar uma metáfora do Mário Sérgio Cortella, que é um cara super bacana, que é: imagina um cara jogando aquelas bolinhas de equilíbrio, bolinhas de borracha. E aí a gente, tranquilo, quando você está focado numa bolinha só que é de borracha, que é o trabalho, e você joga toda a tua energia naquilo, e só pensa que só tem aquilo na tua vida, você acaba esquecendo de outras bolinhas que são super importantes, que é a tua família, teus amigos. Só que imagina o seguinte, imagina que essas bolinhas são de vidro, né? E essas bolinhas, quando elas caem no chão, elas podem trincar, e quando você for pegar aquelas bolinhas de novo, elas vão machucar tua mão, elas vão te deixar marcas, né? E tem outras bolinhas também, do teu lado espiritual, do teu lado físico, que você só vai recuperar, você só vai se preocupar em recuperar essas dimensões da tua vida, essas outras perspectivas da tua vida, quando você der falta delas, quando você sentir que você está perdendo alguma coisa importante na tua família, nos teus amigos, ou do teu lado espiritual se sentindo perdido, ou do teu lado físico.
E eu passei por várias dessas coisas na minha vida. E uma única coisa que eu tenho certeza é que a única dessas bolinhas que é de borracha e é fácil de você recuperar porque ela vai bater no chão, vai quicar e vai voltar para tua mão, é a do trabalho. As outras você tem que cuidar o tempo todo. Então, pensa no equilíbrio. A gente está falando do mundo de transformação digital e aqui a gente está chegando no finalzinho da mensagem que eu quero deixar para vocês. O mundo está se transformando. Mais uma obviedade que eu estou falando para vocês. Não preciso falar de transformação, as redes sociais, efeito de rede e tudo que as mídias e esses dispositivos maravilhosos estão sendo criados estão causando na nossa vida. Isso, vocês sabem, isso já é parte da nossa vida. O que é legal é que as empresas estão se dando conta dessa transformação. E as empresas estão falando muito da transformação digital, que é como é que o meu consumidor, que está sendo impactado por todas essas novas mídias, essa nova forma de pensar e de comprar, se relacionar com as empresas, como é que isso muda a minha forma de fazer negócios? Isso pode ser tanto uma startup que está pensando em criar negócios para esse novo mundo, pode ser uma grande empresa. Está todo mundo pensando e preocupado nisso. E as grandes empresas estão pensando em como é que eu me transformo. E aí, quando a gente pensa no nosso papel, vocês como jovens entrando nesse mercado de trabalho, e as empresas com essa preocupação de como é que eu entendo esse novo mercado, esse novo consumidor, esses novos hábitos, tem um tema, uma palavra super usada que é a diversidade. Diversidade ela é importante em todas as dimensões possíveis. E aí tem uma diversidade que é super importante, que está por trás de todas as outras, que é a diversidade de pensamento, né? Que todas as outras diversidades levam à diversidade de pensamento. Então, quando você vê as empresas falando de diversidade, por que elas querem cabeças diferentes, elas querem ideias diferentes, elas querem provocar essa mudança a partir das pessoas novas que estão vindo para essas empresas. E isso não vai ajudar nada se você vier como um jovem com as ideias velhas, se você não vier com atitude e uma forma de pensar aberta para o mundo e você disposto a entender esse novo mundo, você disposto a entender como é que as empresas funcionam, como é que as gerações atuais e antigas funcionam, como é que você, com a tua forma de pensar, vai ajudar a juntos criar esse mundo novo. Então, de novo, tem o tema de atitude. As empresas buscam não só a diversidade, não o novo e o jovem pelo jovem, mas o jovem que tem uma atitude, esteja aberto e queira transformar. Mas aí tem uma terceira palavrinha que as empresas estão sempre preocupadas, que é capacidade de execução. Não adianta você ter o pensamento novo, você ter atitude, mas você não conseguir executar. Senão você é só mais um sonhador. Então, você também não pode ser só o cara com atitude, o questionador, querer apontar o dedo para todo mundo e dizer que está tudo errado. Se você não tem a capacidade de dar cara para bater, você encarar os desafios e você querer executar, você querer fazer essa transformação acontecer, e muitas vezes não é quando você está entrando numa empresa, você é uma pessoa nova, não é você sozinho que vai provocar essa transformação, e muitas vezes você não vai liderar essa transformação. Você é um agente transformador, super importante, mas você muitas vezes não é o líder. E você tem que entender o teu papel e tem que estar disposto a jogar em todas as posições. Ser um jogador completo, isso vai fazer toda a diferença na tua carreira. E aí eu quero fechar deixando alguns conselhos práticos para vocês. Então, o primeiro deles é seja intenso, se joga de corpo e alma no que quer que você vá fazer na tua vida. E aí eu vou trazer de novo aquela figura do equilíbrio. Seja na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na empresa, nos estudos, se joga, aproveita cada minuto da tua vida. Juventude passa rápido, então aproveita, curta, seja intenso, quando você for começar o teu trabalho, seja intenso, se doa, queira aprender, tenha sede de aprender e tenha sede de transformar o ambiente que você está. Seja interessado. Então, ser interessado, o que eu quero dizer com isso? Queira saber das outras pessoas. Hoje a gente acha muita gente chata que só quer falar dela mesma. Queira saber dos outros, queira se informar, queira conhecer as histórias dos outros.
E aí eu estou falando de networking, aprenda, enquanto você ainda está na faculdade, a criar o teu networking. Aprenda a fazer amigos e o networking é uma forma de você conhecer pessoas de forma desinteressada. Então, o desinteressado quer dizer o seguinte, eu genuinamente quero conhecer quem é você, o que você pensa, o que você gosta. E aí, em algum momento, eu vou pensar o seguinte, em fazer conexões. Eu vou pensar, poxa, aquela pessoa A, ela é super interessante para aquela pessoa B. Que tal se essas duas pessoas se conhecerem e eu vou apresentar essas pessoas? Aprenda a ser uma ponte, a criar pontes, a fazer ligações. Isso vai fazer toda a diferença na tua carreira. E aprenda a fazer isso enquanto você está na faculdade. Aprenda a fazer pontes com os teus professores, com os teus colegas de curso, com os teus colegas não só da tua turma, mas de outras turmas, de outros cursos, do Grêmio e de todas as dimensões onde você está inserido. Seja interessante. O que eu quero dizer com seja interessante? Cara, não seja monotemático. Se você faz engenharia, não queira saber só de engenharia. Aproveita todo esse universo que a universidade te dá para você conhecer outras áreas de conhecimento. Eu sou um cara super apaixonado por artes, apesar de eu ser um cara de exatas. Eu sou super apaixonado por marketing e por conhecer outras coisas. Isso molda o profissional que eu sou hoje, o profissional que eu sempre fui. E aí, por fim, para aproveitar o indo, intenso, interessado, interessante, eu não consegui pensar em outro. Cara, aprende inglês, por favor. É incrível como nas empresas a gente recebe currículo de gente que está saindo da faculdade e não sabe o básico do inglês. Se você já conhece bem inglês, você já tem uma boa prática de inglês, joia, parabéns, aprende espanhol, ou aprende francês, ou aprende qualquer outra coisa. Isso vai ajudar você a ser uma pessoa mais interessante e vai ajudar você na prática, no teu trabalho, no teu dia a dia. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Parabéns de novo por Me Salva pela Com. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, muito sucesso para vocês nas carreiras de vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E para ficar por dentro do que vai rolar nas próximas edições, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Até mais!